Tranquilamente. Então, podemos começar? Bom, boa tarde novamente, né? É um prazer estar aqui, podendo estar discutindo, né, como a gente pode, né, oferecer a possibilidade de uma assistência, né, para aqueles que, nesse momento de pandemia, né, não é possível ter um serviço especializado. Então, é um prazer, né, poder estar falando da estomatologia aqui nessa tarde com vocês. Então, a gente pensou um pouco, não é, no título dessa nossa conversa, ampliando a atuação da atenção básica, não é, no diagnóstico e condução das patologias do complexo maxilofacial. Porque a gente acredita que a atenção básica tem uma função, né, primordial, né, na identificação precoce, né, especificamente do câncer de boca, né. Então, todos os colegas que estão na atenção básica, eles, com certeza, devem usar esse serviço. Esse serviço eu já disse anteriormente, mas eu vou falar aqui novamente. Então, é uma parceria, esse projeto TeleFMD UFBA, uma parceria da Faculdade de Medicina da Bahia com o Telesaúde, CESAB, né? Então, a gente existe por causa dessa parceria, e é um prazer muito grande, né, a gente poder estar oferecendo isso para o nosso SUS, né? Então, eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre a teleodontologia. A teleodontologia não surgiu hoje, não é? E assim como a telesaúde, a teleodontologia já existe há alguns anos, não é? A primeira iniciativa se deu no Congresso da ABENO, com parceria do Ministério da Saúde, onde se teve a iniciativa e o lançamento da rede, né, da Rede Nacional de Teleodontologia. É interessante observar que ela sempre funcionou, né, da forma como o telesaúde, na maioria dos estados, funciona, que é para trocar realmente ideias entre colegas, para se fazer conferências, e a gente tem, né, tá ligado muito à rede RUT, né, que utiliza bastante. A gente já participou de algumas atividades ligadas à rede RUT, e interessante que alguns estados, e principalmente o Telesaúde, né, do Rio Grande do Sul, já faz um serviço de teleconsultoria, né, como a gente está iniciando aqui, já está em pleno funcionamento no nosso estado, né, que foi um processo acelerado, mas foi uma iniciativa já desde o ano passado, né, num projeto para doenças raras, do professor Ailton Mello, que é neurologista de lá da Faculdade de Medicina da Bahia, e que, com a pandemia, trouxe essa iniciativa para a gente, que a gente espera continuar. Algo importante para ressaltar para todos os colegas da odontologia é que nós fazemos esse serviço, funciona de colega para colega. Não é? Eu vou explicar daqui a pouco algumas normativas legais em relação, vou fazer algumas ponderações legais em relação ao serviço e à teleodontologia direta, com atenção direta ao paciente. É importante, né, trazer algumas diretrizes que vocês vão estar observando na atenção básica, no que diz respeito à atenção aos pacientes, né, nesse tempo de pandemia. Então, os pacientes que têm, na realidade, procuram o atendimento, né, e eles são pacientes que são assintomáticos, não é, e não tem nenhuma urgência odontológica no momento, então nós não estamos priorizando esse atendimento na prática. O paciente que é assintomático, o paciente que tem uma urgência odontológica, é importante que esse paciente seja assistido, sim,
na atenção básica. Não é só que esse paciente tem que ser assistido seguindo-se as normativas. Então, a gente não utiliza os aparelhos, né, e instrumentos que podem fazer aerosóis. Então, a gente tem todo aquele protocolo, que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho, na atenção odontológica, e especificamente na atenção básica, que vocês devem observar. Por exemplo, o uso da seringa tríplice, a gente não está fazendo também. Então, seca a área, né, com gás, então tem todo aquele cuidado necessário. O paciente que é sintomático ou que tem uma infecção pela COVID, né, confirmada e sem urgência, o seu tratamento odontológico vai ser adiado. Mas aquele que tem uma urgência odontológica, então ele tem que ser tratado, assistido, mas com todas as recomendações, né? Obviamente, se deve discutir isso, né? Onde seria possível fazer, em que nível de atenção seria feito esse atendimento, inclusive porque ele vai ser referenciado para os centros de atendimento, né? Específico para pacientes que tenham, e se esse paciente estiver realmente com uma infecção ativa e com quadro, obviamente, de complicação, né? Se ele tiver com quadro respiratório, com febre muito alta, então a febre acima de 37,8, né? E que indique a procura de um serviço especializado para internamento, né? Então, é necessário a gente avaliar realmente as condições, porque nós estamos atendendo, inclusive, a nível hospitalar, não deixamos de atender as necessidades dos pacientes. Então, é importante isso, né, que fique registrado aí, com os colegas, muitos colegas aqui são do interior, né, e já fizeram sua manifestação aqui, já se identificaram na sala anterior, que são do interior. Eu tive uma experiência com uma paciente que era do interior, do interior, e essa paciente encontra com o serviço do interior suspenso, o serviço odontológico. Então, todos os profissionais da odontologia, da atenção básica, não estava atendendo pacientes, né? Então, na realidade, urgência e emergência, chamando a atenção aqui que a gente tem que atender na atenção básica, ok? Então, feitas essas considerações, eu ainda queria chamar atenção para alguns aspectos que são importantes, né? Na prática da atenção primária em saúde, dentro especificamente da odontologia, né? Então, os pacientes que vocês estão atendendo na urgência, na emergência, esses pacientes podem estar assintomáticos, mas eles podem estar transmitindo. Então, nós estamos tendo todas as normativas de biossegurança. A nossa profissão é uma profissão bastante insalubre, então temos um contato direto com as secreções, então é necessário que a gente tenha toda a proteção possível, né, e faça os procedimentos sem estar fazendo a contaminação do ambiente, né, com aerosóis. E é importante também demarcar aqui esse período de incubação, que pode variar de 7 a 14 dias, né, e também chamar a atenção que todos os procedimentos que nós fazemos, né, esses procedimentos geralmente na prática diária, com o uso da turbina, o uso do micromotor, o uso da seringa tríplice, né, podem ocasionar uma maior contaminação do ambiente. Então, é muito importante, né, que nós tomemos essas medidas de biossegurança. É importante observar esses aspectos e também, né, esta avaliação, que deve ser uma avaliação completa. Aqui tem algumas normativas internacionais. Em alguns países, os profissionais da odontologia que não estão fazendo atendimentos e tratamentos, obviamente, eletivos, os tratamentos eletivos foram suspensos. Os profissionais estão trabalhando como dentro da própria equipe, né, para a triagem de pacientes. Isso é muito importante,
para que você componha o seu espaço dentro da equipe. É importante também, na atenção à saúde desses pacientes, manter um histórico, né, de se esse paciente fez alguma viagem, né, se esse paciente está sintomático ou não. Os acompanhantes devem sempre usar máscaras, assim como o paciente também. E aqueles pacientes, eu já falei, que tiverem febre acima de 37,8, problemas respiratórios, podem ser indicados para os centros de referências, e aqueles pacientes que têm sintomas leves, eles devem ficar em casa e também devem fazer o exame. Então, isso é importante, esse encaminhamento, né? Gostaria também, né, de colocar algumas questões a respeito da biossegurança. Então, sempre a questão da higiene das mãos, álcool, uso de álcool constante, né, álcool em gel, álcool 70% em superfícies, e a gente deve observar também que a presença do vírus, ele pode ficar no local, né, no nosso ambiente de trabalho, durante muito tempo, inclusive dias. É importante utilizar aqui esse equipamento de proteção, né, individual. Então, nós temos aqui, eu pedi gentilmente ao professor Weber que me cedesse a foto dele, mas aqui o professor Weber é um professor de cirurgia da Faculdade de Odontologia, então ele está usando aqui, né, essa proteção, né, que é a balaclava, onde deixa o espaço ainda a máscara, né, a proteção aqui, ela pode eliminar a necessidade, a balaclava da necessidade do gorro, e ainda está usando o face shield. É interessante que a balaclava protege a região do pescoço, né? Essa é uma paramentação ideal para quem está na atenção básica, na ponta, e precisa atender os casos de urgência e emergência. Então, é importante, né, que a gente possa estar realmente seguindo isso, né, a gente sabe o quanto que é difícil, falta muitas vezes equipamento de proteção, né, mas a gente não pode atender na falta de equipamento de proteção, né. É importante também o uso de máscaras adequadas, o uso de lençol de borracha para diminuição da contaminação, não é manter um aspirador a vácuo potente, não é? Então, um consultório para a realização de atendimento, onde você não tem ali um equipamento funcionando para aspirar bem, né, e diminuir o nível de contaminação, aumenta o risco, né, e deixam as condições de trabalho bastante precárias. Então, é importante que na atenção básica a gente também esteja, né, observando esses aspectos. Existe aí um questionamento, né, realmente, o peróxido de hidrogênio a 1%, ele é eficaz, não é eficaz? Parece que sim, a literatura ainda não é bem certa, mas nós utilizamos normalmente na nossa prática bochecho com clorexidina, o peróxido de hidrogênio 1%, essa solução não deve ser preparada para ficar em estoque, ela deve ser preparada para uso, não deve ser guardada, porque ela perde a sua efetividade. É importante também destacar que quando a gente tem a necessidade de raspagem, porque inclusive é importante destacar isso, a gente sabe que muitos profissionais foram, digamos assim, transferidos para atenção hospitalar, não é? Então, muitos profissionais da odontologia e que passaram a ter até uma demanda diferente da atenção básica, então é importante ressaltar isso. O nosso serviço de teleconsultoria especializada também, não somente para as questões das patologias e lesões do complexo maxilofacial, mas também as questões que são inerentes às condições sistêmicas, pacientes que estão internados, pacientes que precisam fazer cirurgia
cardíaca, paciente que precisa fazer transplante, paciente que, ou transplante de órgãos sólidos, ou transplante de medula, e que exista alguma dificuldade do colega que está no ambiente hospitalar, ele também pode utilizar, sim, do nosso serviço de teleconsultoria especializada. É importante que a gente tenha preferido as radiografias panorâmicas, não é, como exame complementar de imagem, ou até as tomografias, né, a nível hospitalar, quando os hospitais possuem as tomografias, os tomógrafos, então é mais interessante fazer, né, esse tipo de exame, para que a gente possa ter um exame complementar nos casos que são cirúrgicos, principalmente. Não é? Então, é importante a gente poder destacar esses aspectos. Eu trago aqui, não é, esses 2 prints de Excel, prints de uma planilha de Excel, onde mostra para a gente, nós temos, no estado da Bahia, 83 centros de especialidades odontológicas. Desses centros de especialidades odontológicas, eu tenho muito orgulho de dizer, né, que eu pude conhecer um pouco das dificuldades que os colegas passam. Em 2014, a gente teve o privilégio de fazer parte da equipe que fez o PEMA Excel, não é? E coordenado pela professora Sônia Chaves, e com grande apoio da nossa equipe técnica de saúde bucal da CESAB, né, que deu todo esse matriciamento para a gente, todo esse apoio, e nós fomos a vários municípios, que eu me recorde aqui, Ilhéus, Itabuna, Una, Itajuípe, Jacobina, Mairi, Capim Grosso, Paulo Afonso, Remanso, Juazeiro. Então, vejam que eu fui de norte a sul da Bahia, né, conhecer as dificuldades dos colegas, também conhecer um pouco dos pacientes, das necessidades locais, né, das impressões que os pacientes tinham sobre o serviço, e a gente observou, né, que realmente é um grande desafio ainda o serviço da média complexidade, né, funcionar com sua magnitude, né, para poder dar conta, né, dessa assistência, né, e demanda que viria especificamente da PS. E o que a gente observa dentro desse contexto, né, é que não existe ainda uma plenitude, né, dos serviços para diagnóstico precoce do câncer nesses centros, e a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Né? Esse é um print da nossa página, que tem o projeto TLFMD-UFBA, não é? A gente traz aqui, tem várias outras especialidades, são mais de 80 profissionais, né? Então, nós temos, todos os demais são médicos especialistas, e temos aqui 3 estomatologistas, né, a Viviane Sarmento, a Patrícia Leite, estão comigo aí nesse serviço, né, para servir o estado da Bahia. E é muito simples poder usar esse serviço, não é? E antes de falar como é que a gente usaria esse serviço, é importante também trazer essa diferença do aspecto ético, né, e de responsabilidade e exercício profissional. Durante a pandemia, o Conselho Federal de Medicina enviou um ofício para o Ministério da Saúde, reconhecendo e validando, não é, a possibilidade do profissional médico atender de forma virtual, por equipamentos, ou por uso de aplicativos, por uso do Zoom, ou por uso do WhatsApp, e atender o paciente, dar encaminhamento ao paciente, né, e poder prescrever também. Para isso, há um reconhecimento também da assinatura digital, então é pago um serviço, onde essa assinatura digital reconhecida é utilizada para fins de documentos médicos, não é?
O Conselho Federal de Odontologia ainda não teve uma iniciativa nesse sentido, então nós poderíamos estar fazendo algumas consultas, pelo menos em tempo de pandemia, de forma virtual, mas não houve ainda esse reconhecimento pelo Conselho Federal, e o que nós fazemos é um processo totalmente reconhecido, que já existia na medicina e que também dentro da odontologia, onde um colega especialista de um lado conversa com um colega que está na atenção básica. Então, a gente, de colega para colega, troca informações, troca ideias, faz recomendações, registra isso por escrito, liga para o colega por WhatsApp, conversa com o colega e ele lá vai estar prescrevendo, discutindo com o paciente e dando encaminhamento àquela situação. Essa revisão sistemática que eu trago aqui traz uma análise de validade da teleodontologia, né? Para diagnóstico mesmo, né? Então, um dos aspectos foi o diagnóstico, e é importante porque a gente começa a pensar, né, que diante da pandemia torna-se inexorável esse processo, não é? Nós teremos que evoluir, com certeza, nesse sentido de ter o Conselho Federal de Odontologia, ter o reconhecimento, né, da possibilidade de fazermos esse atendimento, até porque não sabemos, não vislumbramos ainda, digamos assim, o desfecho total da nossa situação atual. Sabemos que poderíamos ter uma segunda onda, uma terceira onda, quem sabe, enquanto não tiver uma vacina, né, para a Covid, a gente vai realmente se encontrar nessa situação de vulnerabilidade. Mas sempre as dificuldades trazem formas de superar, né? E eu creio que a teleodontologia é uma dessas formas onde a gente pode resolver não somente o problema do paciente, né, mas também a gente pode dar continuidade, ter uma resolutividade maior, né, do nosso sistema, evitar lotação hospitalar, enfim. É justamente isso que eu respondo aqui. Esse projeto foi uma parceria da FMB-UFBA com a Telesaúde CESAB, nossas companheiras do dia a dia, que estamos quase todos os dias, aliás, todos os dias a gente se fala, não é? E a gente visa oferecer esse suporte aos profissionais da rede SUS. Então, inicialmente seriam os profissionais da atenção básica, atenção primária, mas todos podem utilizar da rede SUS o serviço, né, para justamente evitar esses encaminhamentos desnecessários, deslocamentos desnecessários e trazer essa efetividade ao nosso sistema. Quem é que pode participar, né? Quem é que pode usar do serviço? Então, médicos e cirurgiões dentistas da rede SUS, é necessário ter um CNES, né, para fazer a inscrição, então faz sua inscrição, e a gente vai estar recebendo essa demanda, porque toda essa demanda que vem da atenção básica, ou se tiver necessidade, não é, algum colega da rede que esteja no ambiente hospitalar para o exercício da odontologia hospitalar e necessitar de uma teleconsultoria especializada, a gente está aqui para servir. Então, as nossas colegas da telesaúde, né, vão estar fazendo essa teleregulação, ok? Então, assim, o mínimo que a gente espera, né, quando a gente está esperando, recebendo essa demanda de vocês, o mínimo que a gente está esperando é que vocês possam fazer, não é, uma história clínica detalhada, com a queixa principal, não é? Então, ali vai ter que estar, esses são mais ou menos os protocolos que a gente está desenvolvendo, né? Então, ter um tempo de desenvolvimento da lesão, se há presença de ardência ou não, sangramento, né, se há aumento de temperatura, mal-estar, se o paciente está com alguma linfadenopatia, se já teve tratamento anterior, se tem exame anterior realizado, e se tiver, apresentar o exame anterior,
né? Então, a gente, inclusive, se já fez alguma teleconsultoria, colocar o número da teleconsultoria anterior para que a gente possa acessar o histórico, né? É muito importante isso. Também colocar a história, né, de condições relativas ao sistema estomatognático. Não esquecer na anamnese de colocar as questões psicossociais, que são importantes também para o diagnóstico de algumas condições. Então, para a gente isso é fundamental. Tá? Então, na história de saúde também do paciente, descrever, né, as condições relativas às condições sistêmicas desse paciente. Então, se fez alguma cirurgia anterior, alergia, enfim, toda aquela coisa básica que a gente vai esperar numa descrição. É fundamental que a gente possa receber, né, bem detalhado essas questões. E para o nosso para a nossa teleconsultoria, né, que funcionaria também como um auxílio ao diagnóstico, é muito importante ter a foto da lesão, ou a foto, ou um vídeo, para a gente poder ter como material complementar. E dentro desse processo, quando vocês lançam essa pergunta no sistema, então o sistema, né, a gente recebe um e-mail com aquela demanda, e nós vamos entrar em contato com vocês por WhatsApp, a gente vai conversar com vocês sobre aquela questão, e nós vamos ver discutir qual seria a melhor opção para aquela condição apresentada por vocês. Interessante aqui a gente falar, eu dei por falta de um slide, talvez eu tenha passado muito rápido, mas nós temos aqui 83 centros de especialidades odontológicas na Bahia, no estado da Bahia. São 417 municípios, né? Então, nem todos os municípios têm esses centros. Então, é interessante que, por macro-região, seja feito esse mapeamento, né? Na realidade, existem esforços da nossa coordenação de saúde bucal, a nossa área técnica de saúde bucal no estado da Bahia, a CESAB, e fazer esse mapeamento. Então, foi enviado um e-mail, né, pela coordenação para todos os secretários municipais, e dentro desse e-mail, né, solicitando como é que está ocorrendo esse encaminhamento, como é que está se dando, né, essas biópsias estão sendo feitas e encaminhadas para qual serviço, né, de referência. É importante destacar isso, porque esse é um dos entraves que a gente tem no sistema, né, e numa reunião que a gente teve com a coordenação geral do projeto, a gente viu que a questão de encaminhamentos de peças de patologia não é um problema só da estomatologia, é um problema em toda a rede, né? Então, a oncologia, de forma geral, encontra essa dificuldade, né? É interessante ressaltar, eu acho que talvez essa apresentação tenha sido a apresentação anterior, por isso eu não vi alguns slides, mas eu acho interessante ressaltar que a diretoria de atenção especializada do Estado, que pertence à diretoria de gestão de cuidados, é que é responsável, né, por, digamos assim, este encaminhamento, né, na realidade, ela é responsável pela área de oncologia. E para a gente, né, eu acho que a gente vai avançar muito quando a gente puder dialogar com a diretoria de atenção especializada, no sentido de também cumprir essa demanda que existe muito grande do recebimento das nossas peças, mas eu ressalto que realmente a nossa área técnica de saúde bucal já está fazendo esse mapeamento de todo o cuidadoso, de todo o Estado, né, com relação a
o recebimento dessas peças para a gente poder pensar no melhor ordenamento, digamos assim, né, e fluidez do nosso SUS, né, para esses diagnósticos de forma precoce. Então, esses casos, os casos de suspeita de malignidade, né, eu queria ressaltar que são aqueles casos onde a gente praticamente está olhando, está vendo uma lesão de câncer, eles têm que ser encaminhados com celeridade, então devem ir, sim, para os centros de referência oncológicos por macro-região. Então, esses casos, não somente de SEC, que a gente olha pela lesão e já identifica como um SEC, mas também os casos de melanoma, onde a gente também já identifica, né, como uma potência, alta suspeita de malignidade, realmente se trata de um melanoma, então a gente já faz esse encaminhamento precoce. E para os serviços de especialidades, né, para a estomatologia, que inclusive que eu queria ressaltar com vocês, apenas 27 CELs estão fazendo biópsias, não é? Então, assim, foi feito um levantamento de 2007 até a atualidade, e existe uma portaria específica, a portaria número 6 de 2017, do Ministério da Saúde, e essa portaria regulamenta isso, que todos os CELs devem estar oferecendo as 5 especialidades, né, dentre elas essa especialidade, né, que vai possibilitar o diagnóstico precoce do câncer. Né? Então, é importante a gente observar as dificuldades que nós temos atualmente no Estado e que nós precisamos avançar nesse sentido. Acabei passando, né, mas o que a gente espera que seja encaminhado para estômago, né, seriam aquelas lesões leucoplásicas, leucoplasia, eritroplasia, aquele tiquitínica, aquela lesão onde você, em região labial, perde a identificação do contato, né, da pele com a mucosa, então o tecido fica bastante delgado naquela região, às vezes sangrante, às vezes com ulceração, né? As lesões de líquen plano, né? A gente traz alguns exemplos aqui de lesão de líquen plano. Então, essas são as lesões esperadas para serem encaminhadas ou que podem ter alguma resolutividade na própria tensão, tá? Então, aqui, a necessidade também de algumas lesões que são processos proliferativos não neoplásicos, então a gente tem um caso específico de hiperplasia inflamatória, né? Então geralmente é associado ao uso de prótese, má higiene, né? Casos de granuloma piogênico, casos de fibroma ossificante periférico, né? Casos de lesão periférica de células gigantes, então esses casos são casos que a gente pode estar recebendo fotos diretamente, dialogando com vocês e verificando a possível condução para esses casos. Então, outras lesões, as neoplasias benignas, fibroma, papiloma, linfoma, linfangioma, verificar na questão do papiloma, né, essa possibilidade de, no caso, existir às vezes a gente encontra crianças, né, com esse tipo de lesão, então tem que ter todo aquele cuidado e conhecer bem a história familiar, porque lesão associada pode estar associada a HPV em boca, então tem toda aquela responsabilidade do profissional da atenção básica também fazer notificação, não é? Pode ser uma criança que está exposta a algum abuso na sua infância, então nós temos que estar preparados, né, em todo sentido. Então nós podemos também discutir com vocês, colegas, esses aspectos, né, em relação à condução dessas condições. Como essa foi eu acredito que foi a apresentação que eu tinha enviado anteriormente, nós não vamos ter uma continuidade, eu acho que talvez seja a última da apresentação, né, são as lesões de glândulas salivares,
Eu tinha colocado na apresentação anterior uma portaria para Não, vocês. essa não tem não, Lili? Então, peraí, eu posso... Não, essa foi a apresentação primeira. Eu Então, tinha colocado um bocado de coisas na apresentação anterior. quer que eu verifique aqui, coloque, que você trazer a portaria? Você pode colocar, porque na realidade a gente tem a produtividade dos céus, que eu queria mostrar para os colegas, que foi um levantamento que a nossa Julie fez com tanto cuidado e traz para a gente a evidência mesmo da gente estar fazendo esse ajuste, né, na atenção. Então, a gente está vendo como é que a gente pode, né, eu sei que a nossa coordenação, né, de saúde bucal, a nossa coordenação de saúde bucal do Estado, ela tem todo esse cuidado no sentido, a equipe técnica, no sentido de estar auxiliando os municípios, né, também está ajudando o Ministério da Saúde, no sentido de ter um controle, uma devolutiva, né, do que está sendo feito com recurso empregado. Você já colocou, Julie? Vou carregar ela aqui, só um minutinho, viu? Pode ir continuando aqui, eu vou... Então, nessa apresentação passada, a gente tinha colocado a portaria, né, essa portaria que eu falei para vocês da necessidade das especialidades, a gente tinha colocado também a produtividade de 2017, pronto. Chegou aqui a apresentação, deixa eu só carregar que eu vou passar para vocês, colegas. Isso tudo porque a gente teve que trocar de sala, né? Enfim. Liliane, só um minutinho que eu vou trocar aqui, tá bom? Tá bom. Só um instantezinho. Ok. Então, dizer, colegas, assim, que enquanto está sendo colocado a apresentação, que vocês viram a gama de possibilidades que pode ser explorada, né, nesse projeto de teleconsultoria especializada. Porque diagnóstico de lesões, mas também na condução daqueles casos que estão vinculados à odontologia hospitalar, né, para os colegas que foram direcionados da APS para os ambientes hospitalares, então a gente está aí também para poder servir a vocês nesse sentido. Nós temos grandes desafios, né, que são esses desafios em relação a gente fazer realmente funcionar com mais capilaridade, né, e a gente ter efetivamente um diagnóstico precoce do câncer de boca, a demanda também, né, para o recebimento das biópsias, para que possa ser feita a leitura de lâminas. Lili, desculpa aí, Oi. dá uma olhadinha aí, porque eu peguei justamente a que você mandou às 13 horas, foi a última, né? Tá igual, parece? Me habilitar. Você tem que me habilitar. Pronto, coloquei aí, veja aí. Não tá igual, não. Essa aqui. Peraí, deixa eu mostrar lá a produção você mesmo pode carregar ela aí. Você vai nesse mais aqui, nessa bolinha aqui, e coloca carregar a apresentação. Tá, eu vou só. Essa é essa mesmo que deveria ter ido, tá? Então, eu quero mostrar para vocês a produtividade. Então, essa é a carta, né, que foi feito esse levantamento todo que eu falei para vocês, que a área técnica de saúde bucal da CESAB fez, enviou uma carta para todos os secretários municipais, né, então nós vamos ter lá
esse recebimento e está sendo feito esse mapeamento, né, para a gente poder realmente ter esse desenho da assistência e poder agir proativamente. Aí esse slide aqui, ele tem um erro, ele não são 89, são 83 CELs, né, mas somente 31 municípios, ó, na realidade não são 27, são 31 municípios que estão fazendo, né, as biópsias. Então, é importante, né, vocês veem aqui a produtividade nesse período aqui, de janeiro de 2017 a 2020, nós temos mais de 15 milhões de habitantes no estado da Bahia, né, a nossa produtividade aqui, 3.203 biópsias, eu acho até baixa, né, acho que a gente tem condições de funcionar bastante com mais eficácia, né, e quero trazer aqui para vocês, né, o que é que a gente espera, também, né, na prática da teleconsultoria no SUS, né. Esse é uma parte que tem na Política Nacional de Saúde Bucal, né, onde diz que a produção do cuidado traz a proposta de humanização, né, do processo de desenvolver ações e serviços de saúde, então a responsabilidade dos serviços, de nós, trabalhadores, né, e construir também, veja que é cogestão, né, de usuários e de trabalhadores, essa resposta, né, para as dores, angústias, problemas e aflições, né, que se tem nos usuários e também nós, trabalhadores, sofremos também durante a assistência, né, mas é responsabilizar como cogestor cada um dentro desse processo, e é possível também, dentro desse processo da teleconsultoria especializada, a gente fazer uma atenção humanizada. E aí, colegas, eu digo a vocês que se tiver necessidade de uma consulta com a presença do paciente, é possível fazer isso também. Né? Pode ser feito o agendamento de uma sala, a gente tem uma sala específica para isso, e aí, ou até também a gente pode fazer pelo WhatsApp, mas aí a gente, pelo WhatsApp, faz na presença do paciente com ligação de vídeo, e a gente registra isso pelo sistema, tá certo? Então, essa é uma coisa que eu gostaria de pontuar, e trazer um agradecimento especial à área técnica de saúde bucal do estado da Bahia, né? Então, dizer muito obrigada à nossa querida Julia, a Fátima, a Luiz Fernando, né, por esse apoio que tem dado para a gente, e eu acho que a palavra, né, fica com vocês, se quiserem fazer alguma consideração, alguma pergunta, alguma demanda, mas vocês viram que a gente tem muito trabalho a fazer, né, muito trabalho para a gente poder fazer funcionar realmente com efetividade. Já está funcionando, mas precisa realmente ampliar, né, essa capilaridade. Bom, é isso aí, né? Pessoal, se quiserem colocar as dúvidas, podem utilizar aqui o bate-papo. Julie também, que é da área técnica, ela está aqui, né, acompanhando essa web. E se alguém mais quiser fazer alguma colocação, pode ficar à vontade. Alguns já fizeram o comentário de George, está bem participativo aqui, trazendo algumas colaborações, né, George? Alguns apontamentos. Vamos aguardar enquanto estão digitando aqui. Isso, só lembrando, né, como Liliane trouxe aqui, para vocês utilizarem o serviço, né, faça o seu cadastro na nossa plataforma do Telesaúde Bahia, né, para quem ainda não é cadastrado, vocês também podem acessar. Oi, pode falar. Eu estou correndo aqui, viu, Julia? Eu estou correndo aqui, Juliana, pode me interromper aqui agora os comentários, né? E o Jorge está falando aqui da questão das barreiras geográficas que dificultam o paciente a ir ao céu. É justamente, Jorge, olhe, meus olhos brilham, viu? Você não consegue ver isso, mas brilham. É justamente isso, a gente está querendo, né, viabilizar essa atenção especializada quando existem esses grandes deslocamentos também,
né? Então, é possível realmente a gente tentar viabilizar essas questões. São os desafios que vão surgindo, né? Olha, Vivi, você está aqui, Vivi. Que coisa boa. Ó, a Vivi tá por aqui. Aqui, vamos trazer uma dúvida aqui do Wesley. Wesley, você é dentista de onde cortou o pé? Que é de Pernambuco? Não sei, ou é daqui do estado da Bahia mesmo. Vamos, enquanto ele responde aqui, sabemos que o ESU SPEC na atenção básica é um instrumento potente, mas quando precisamos encaminhar um paciente, esse sistema não se integra, né, com a alta e média complexidade. O que fazer, né, já que os municípios pequenos enfrentam dificuldades para encaminhar, principalmente para biópsias? Pois essa é uma quebra que a gente não pode ter, né? Eu acho que o caminho, talvez, seja, como já foi sugerido aqui, descentralizar esses serviços também, né, nos lugares onde a gente tem dificuldade realmente de encaminhamento. Mas eu acho que isso vai requerer uma organização aí da nossa diretoria de a equipe técnica de saúde bucal. Você quer falar alguma coisa, Julie? Está escrevendo aqui, né? Julie, pode abrir seu microfone se quiser. A Julie colocou aqui que a área técnica de saúde bucal sugere a conformação das redes de atenção por região de saúde, nesse caso, né? E revisão dos esse mapeamento. É esse mapeamento que vocês estão fazendo, não é isso, Ju? É justamente esse mapeamento. Então, tem outra pergunta aqui, a Vivi já respondeu, exatamente, Vivi, eu falei antes que nós fazemos o preparo do peróxido de hidrogênio para o uso. Então, a gente não faz para armazenamento. Deixa eu ver o que mais. Isso, Ju, é muito importante a regionalização, eu concordo com você. Agora, nesse período de pandemia, enquanto também a gente não tiver vacina, Ju, eu acho que a gente vai ter que pensar, não é, em como resolver também essa demanda. Vai ser um desafio a mais. Excelente. Registrando aqui que Julie está respondendo a George, que não há impedimento, né, e com relação à realização de biópsia na atenção primária, né? Então, isso aí é maravilhoso. Isso, Vivi. Já Vivi está colocando aí também sobre a rede de referência. Essa é um grande desafio, né, Vivi? E que a gente vai se coloca à disposição também para pensar durante e pós-pandemia, né? Eu sei que durante a pandemia nós estamos com tantas outras demandas, não é? Mas a gente já vem pensando nesse ordenamento. Agora, Vivi, eu não conversei com você, Vivi Sarmento, sobre isso, mas o problema também de encaminhamento de não chegou para a gente também na reunião de coordenação do projeto que todas as áreas enfrentam esses problemas. Então, nesse caso aí, a gente precisa realmente estar pensando conjuntamente, não só na estomatologia, mas aí pensar todas as especialidades voltadas à oncologia. Bom, enquanto o pessoal digita aqui, né, então a gente convida aqui o pessoal que ainda não conhece, né, a página do Telesaúde Bucal, a página de saúde bucal, né, na verdade, no site do Telesaúde, viu? Então depois acessem lá, tem as colunas, né, que são feitas pelos nossos convidados aqui, professores, profissionais, pessoal aqui da área técnica também.
uma nova página aí para vocês, tá bom, pessoal? Jorge pergunta, já que reconhecemos a dificuldade, por que não estimularmos os convênios de laboratórios em anatomopatologia para recebimento de nossas peças? Outras vias ele coloca. George, veja, é difícil, né? Se você tiver um laboratório que faça o serviço pelo SUS, né? Na realidade, a gente pensa em tudo nosso é SUS, né? De forma alguma, a gente deveria indicar um paciente para ir no serviço privado com algo que a gente fez no SUS, né? Também, eu acho que talvez não é isso, talvez você queira dizer por que o laboratório não pode fazer uma parceria com o SUS e receber pelo SUS para fazer esse serviço, não é? Existem também os convênios, né? Então, tem serviços filantrópicos que tem uma parte SUS e uma parte privado. Então, tem que ver realmente com esse mapeamento que Julie e o pessoal da área técnica de saúde bucal está fazendo, ver como é que seria esse desenho dentro do Estado. Uma outra dúvida, pode. Surgiu uma outra dúvida aqui, Lili. Boa tarde. Nesse período, como estão sendo realizados os atendimentos de estomatologia em Salvador no CELS? Fiquei em dúvida essa semana para onde encaminhar um paciente. Mas então, veja, o que eu expliquei aqui para vocês, a gente não tem que parar a assistência em odontologia. A gente tem que continuar com a assistência. A gente não vai ter assistência eletiva, não é? Os casos que são casos de oncologia, os casos que são suspeitas, né, onde a gente tem suspeita de lesão maligna, esses casos têm que ser assistidos, né? Então a gente não vai deixar de assistir aqueles casos onde a gente tem suspeita de malignização. Não é? Os casos que podem ser eletivos, que podem esperar, né? Esses casos a gente aguarda passar a pandemia. Então, se você tem um paciente que está vou citar aqui uma mucocele, não é? Dá para esperar, ok? É claro que se tiver um agravamento, um processo infeccioso, tudo que vá agudizar, então a gente tem que dar resolutividade, gente. O que se enquadra em urgência e emergência, a gente vai ter sim que fazer, ok? Pronto. Olha, a Julie está colocando aqui do CFO sobre as alterações anormais que são urgência e emergência. Maravilha, Vini. Então é isso, né? Tem que estar funcionando a APS e tem que estar funcionando os CELS também. Bom, pessoal, isso, o encaminhamento de fato é um problema, né? Mas vamos, com relação aqui à teleconsultoria, ao que Lili trouxe, né? Agora esse serviço já está aí disponível para vocês poderem utilizar. Quem ainda não tem essa experiência de utilizar o serviço de teleconsultoria, a gente orienta que faça o seu cadastro em nossa plataforma, né, e tem essa experiência aí para dialogar com esses profissionais aí que têm uma experiência gigantesca, né, que vocês vão poder dialogar e esclarecer com certeza muitas situações conflituantes aí que vocês convivem diariamente, tá bom? A declaração de participação, ela vai estar daqui a pouquinho disponível no nosso site, eu vou colocar o link aqui, mas vocês podem acessar mais tarde, tá bom? Não temos mais perguntas, Lili, quer fazer uma fala final? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, agradecer essa oportunidade de divulgação, né, de estar aqui também servindo os 417 municípios na área da estomatologia, agradecer a participação da Viviane e da Patrícia conosco nesse projeto, agradecer a todos do projeto que se encontram aqui presentes, o professor Ailton,
professora Larissa, que eu vi mais cedo, não é? Agradecer a Julie por todo esse apoio, essa parceria, Ju, eu quero dizer, conte conosco, não é? Para a gente poder estar ajudando no que a gente puder. E, colegas, por favor, contem com o nosso serviço, nós estamos à disposição de vocês. Acho que é isso, Ju. Obrigada. Obrigada, pessoal. É isso então, pessoal. Muito obrigada aí a todos. Obrigada aí ao pessoal da UFBA, né, a todos que estiveram aqui conosco nessa quinta-feira. E aproveito também para convidá-los para a nossa próxima web palestra, que será terça-feira, onde nós estaremos falando, na verdade, o pessoal da área técnica aqui da CESAB, que vai estar falando sobre leptospirose. Dessa vez a gente vai fugir um pouquinho aí deixa eu ver se a peça está aqui, da lógica do coronavírus, né? E a gente também tem que lembrar de trabalhar outros temas aí que são necessários. Então, acompanhe as nossas redes sociais, o nosso site e fique por dentro das nossas atividades. O nosso canal no YouTube também, pessoal, está com muito material bacana, muita web palestra boa. Então, eu sei que tá complicado aí para vocês, muita demanda, mas tira um tempinho aí para se qualificarem, né? Vocês já estão tirando, na verdade, né? É só uma dica aqui para vocês. Então, Lili, muito obrigada e tenham todos uma ótima tarde. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Ju. Pessoal, só o link da declaração, deixa eu confirmar aqui mais uma vez se tá ok, tá bom? E dou retorno aqui para vocês, um minutinho. Pronto, pessoal, pode acessar aqui agora o link, conferir ali, já está disponível, tá bom? Lembrando que esse link ele fica disponível somente por 24 horas.